meus amigos, estamos de volta, né? Nessa segunda parte da nossa aula e vamos continuar a tentar finalizar aí esse assunto com vocês. Lembrando que eu vou colocar disponível no YouLife um material de apoio em PDF, além da lista de exercícios para vocês revisarem o assunto, discutirem entre si, debaterem comigo na próxima aula presencial. Eu vou colocar um material em PDF de resumo disso, tipo uma pequena doutrina, né? Lembrando que ela é feita sem um rigor científico, né? Apenas são anotações e resumos que eu elaboro para as minhas aulas e eu vou disponibilizar para vocês no YouLife. Certo, meus amigos? Beleza, né? Beleza. Então, vamos continuando aqui, nosso horário. Nós estávamos falando sobre os órgãos públicos, né? E as exceções que permitem que eles atuem em juízo, uma vez que eles não têm personalidade jurídica e, em regra, não possuem capacidade processual. Então, vamos continuar a partir daí, para que nós aprendamos cada vez mais esse assunto. Então, beleza. Aí vamos tratar dessa pergunta aqui. Ó. É possível órgão público dentro da administração indireta? Veja que nós estávamos falando até agora de órgãos públicos dentro da administração direta, dentro da infraestrutura dos entes públicos. E aí a gente faz essa pergunta para que a gente reflita e entenda que não é apenas dentro da administração direta que existem órgãos públicos. Dentro da administração indireta também existem órgãos públicos, existem agentes públicos, tá certo? Os servidores das autarquias federais, por exemplo, são servidores públicos, exercem função pública, ingressam através de concurso público. No caso das autarquias federais, estão submetidos a um regime estatutário, tanto quanto os servidores do Ministério da Justiça, ou da Polícia Federal, ou do Ministério da Saúde, do Ministério da Educação. Então, são servidores públicos para todos os efeitos, aqueles que compõem as autarquias federais. No caso das sociedades de economia mista e das empresas públicas, há algumas pequenas diferenças. Eles são chamados de empregados públicos, mas também exercem, aliás, também conseguem ingressar nesses cargos através de concurso público. Então, quando nós formos ter uma aula sobre os agentes públicos, nós vamos abordar essas questões dos recursos humanos que compõem a administração pública. Todavia, é importante que se perceba, a administração indireta, composta, portanto, de autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedade de economia mista, também podem possuir órgãos na sua estrutura interna. Bom, os órgãos públicos não estão apenas na administração direta, certo? O INSS, por exemplo, é dividido em vários pedacinhos, pois em cada cidade tem lá uma agência do INSS. Aquela agência do INSS, onde existem vários servidores do INSS, analistas e técnicos, atendendo ao público, é um órgão do INSS, que é uma autarquia federal responsável pela prestação dos serviços previdenciários, certo? Então, é possível a existência de órgão público dentro da administração direta e dentro da administração indireta. Não há problema nenhum nisso. Por quê? Qual é o conceito de órgão público? O órgão público é um conjunto de atribuições e competências desconcentradas da administração, por motivos de especialização, dentro da própria estrutura hierárquica da entidade administrativa ou do ente administrativo, que no caso, quando eu falo ente, o ente político, estou querendo falar União, Estados, Federais e Municípios. E quando eu falo entidade administrativa, eu estou querendo me referir aos 4 tipos de entidades administrativas da administração indireta: autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista e fundações públicas. Certo? Tirada essa dúvida, esclarecido esse tema, essa possibilidade de órgãos públicos dentro de algumas entidades administrativas, vamos agora passar a estudar a classificação dos órgãos públicos, certo? A doutrina, para fins de maior esclarecimento, né, para fins de maior compreensão, de forma mais didática, procura classificar os órgãos públicos a partir de alguns critérios, certo? E o primeiro critério de classificação dos órgãos públicos diz respeito à sua posição dentro da hierarquia estatal, certo? Dentro da hierarquia estatal, os órgãos públicos podem ser órgão independente,
pode ser também órgão autônomo, pode ser também chamado órgão superior, e, por último, chamado também de órgão subalterno. Então, nós temos 4 categorias de órgãos quanto à sua posição dentro do Estado brasileiro, né? Os órgãos independentes, meus amigos, são aqueles que estão no comando de cada um dos poderes. Lembram que a Constituição, no parágrafo 2º, diz: são poderes independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Beleza. O executivo, o legislativo e o judiciário são órgãos do Estado brasileiro. São órgãos públicos. Certo? E o executivo possui vários órgãos, né? Como já falamos em ministérios, presidência da República. O legislativo possui 2 órgãos no âmbito federal, Câmara dos Deputados, 3 órgãos, né? Câmara dos Deputados, Senado e o Congresso Nacional, que é um órgão que decorre da atuação conjunta da Câmara e do Senado. E nós temos o Poder Judiciário aí com seus vários tribunais, juízes. Esses são órgãos independentes, estão nas cúpulas, no comando de cada um do seu ramo, né? Das suas competências. Ou seja, a Presidência da República é um órgão independente. O Supremo Tribunal Federal é um órgão independente. O Congresso Nacional é um órgão independente da União. Certo? Eles estão no topo da hierarquia estatal. Certo? Não tem hierarquia entre eles. E não tem ninguém que mande mais do que eles. Eles apenas possuem atribuições e competências diferentes. Mas não há uma relação de subordinação entre esses órgãos independentes. Certo? E aí eu vou citar exemplos no âmbito federal, estadual e municipal. No âmbito estadual, nós temos a Governadoria do Estado, nós temos a Assembleia Legislativa, nós temos o Tribunal de Justiça. No âmbito federal, nós temos a Presidência da República, o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal, os tribunais federais, né? No âmbito dos estados, nós temos os juízes de direito. No âmbito federal, nós temos os juízes federais, os juízes do trabalho, os juízes militares, auditores militares, né, que equivalem a juízes militares. Nós temos também ministros dos tribunais superiores, são órgãos independentes. Ok? É a posição hierárquica do órgão que define, portanto, ele como órgão independente. Aquela situação em que não há relação de subordinação. Essa inexistência de subordinação não impede a ocorrência de um controle por parte da administração. Toda autoridade pública precisa ter algum freio e contrapeso ao seu poder, certo? Sob pena de ele exorbitar do seu poder. Então, dentro do nosso ordenamento jurídico, os órgãos independentes são freados através de um sistema de freios e contrapesos, que é assunto mais a ser visto dentro do direito constitucional. Mas eles são independentes, mas são passíveis de receberem controle e fiscalização por parte do titular do poder ou de outras instituições cujo ordenamento jurídico atribuiu a função de controle e fiscalização, como, por exemplo, o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas é um órgão independente, né? Está na cúpula, o Tribunal de Contas da União, por exemplo, está na cúpula da fiscalização e do controle externo dentro do âmbito da União. E ele pode controlar atos de todos os poderes, no que toca à gestão patrimonial, orçamentária, financeira, que é o principal foco de atribuições do Tribunal de Contas. Certo? Então, nós temos órgãos independentes. Além dos órgãos independentes, nós temos aqueles que nós chamamos de órgãos autônomos. São aqueles que gozam de elevado nível de autonomia, mas estão subordinados aos órgãos independentes. Veja que aqui eu coloquei, Tribunal de Contas como órgão autônomo, porque há doutrinadores que entendem que o Tribunal não é um órgão independente do Poder Legislativo. É um órgão auxiliar do Poder Legislativo e, por isso, não teria o nível de independência. Já outros autores enquadram
os tribunais de contas como órgãos independentes, porque possuem autonomia administrativa, financeira, autogestão, não pode sofrer, não tem relação de subordinação com nenhum outro poder. Mas a única dúvida em relação a esses exemplos que eu trouxe para vocês é em relação ao Tribunal de Contas, como sendo um órgão autônomo ou independente. A maioria da doutrina, e eu pessoalmente entendo que se trata de um órgão independente, certo? Beleza. Nós também temos órgãos autônomos, órgãos que possuem autonomia administrativa, financeira, autogestão, certo? Que não estão hierarquicamente subordinados a ninguém. Por exemplo, o Ministério Público também possui essa divergência. Para alguns, o Ministério Público é um órgão autônomo. Para mim, o Ministério Público é um órgão independente. Parte da doutrina entende que o Ministério Público é um órgão independente. É quase como se fosse um quarto poder. Né? Eu não diria que é um quarto poder, porque isso não está na Constituição. Certo? Mas o conjunto de atribuições dadas ao Ministério Público. A nossa Constituição prevê que só tem 3 poderes, certo? Poder executivo, poder legislativo, poder judiciário. Nós não temos poder moderador no Brasil. Conquanto o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, tenha dito que o Supremo é o poder moderador, isso não tem substrato na Constituição. Nem tampouco nós também podemos dizer que as Forças Armadas seriam o quarto poder, o poder moderador, dentro da nossa ordem constitucional. O poder moderador é um sistema, decorre de sistemas constitucionais em que impera um Estado antidemocrático, totalitário. Já houve no Brasil, durante o Império, todavia, dentro da República e da Constituição de 1988, não existe poder moderador no Brasil. Quem disser isso precisa voltar para os bancos da faculdade e ler o artigo 2º da Constituição, que prevê apenas a existência de 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário. Então, aqui a minha observação crítica e doutrinária, porque às vezes a gente vê na televisão algumas autoridades públicas falando, ou até professores renomados, falando coisas que não estão no texto constitucional. E se não estão no texto constitucional, aquilo reflete apenas a vontade dessa autoridade ou desse professor, e não o que a Constituição diz. E nós, juristas, todos vocês vão se tornar juristas, temos o dever, a missão de proteger a Constituição, inclusive dessas autoridades que, porventura, às vezes a utilizam apenas como um instrumento para corromper o seu próprio texto e atender interesses particulares, pessoais, ou, diríamos assim, corporativos ou políticos. Isso é extremamente perigoso para a nossa democracia e todos nós, juristas, vocês que serão juristas, professores, têm que atentar para isso. De modo que, quando a autoridade falar uma bobagem, isso tem que ser dito. Certo? O Brasil só tem 3 poderes e esses poderes devem atuar de forma harmônica. Não há poder moderador no Brasil. Certo? E nem há quarto poder. O Ministério Público não é um quarto poder, é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional, com muitas prerrogativas, mas que também não é um poder, ela pertence ao Poder Executivo. É um órgão que atua em paralelo com o Poder Executivo, apesar de não estar subordinado diretamente ao Poder Executivo. Portanto, é um órgão independente. Tranquilo, meus amigos? Beleza, mas os demais, por exemplo, como os ministérios, Ministério da Fazenda, Planejamento, eles não estão subordinados ao Presidente da República? Então, eles são órgãos autônomos, têm elevado grau de autonomia. Secretarias municipais, secretarias estaduais, diretorias, esses são chamados órgãos autônomos. Então, meus amigos, nós temos aí, após os órgãos autônomos na hierarquia, os órgãos superiores, que são aqueles que têm poder de decisão, mas não possuem nem autonomia nem independência. Por exemplo, se usa como um exemplo, a doutrina usa como exemplos de órgãos superiores as chefias de gabinete, os gabinetes, procuradorias, são órgãos que têm elevada autonomia, não têm autonomia nem independência, mas têm algum poder de decisão dentro da sua seara de competência. E, por último, nós temos os órgãos subalternos, né, que são aqueles órgãos considerados meros órgãos de execução, certo? Não tem poder de decisão, ele não manda em nada, apenas tem a função de executar as ordens provenientes do nível estratégico, que são dos órgãos independentes,
passando pelos órgãos autônomos e pelos órgãos superiores. Certo? Beleza. Essa é a classificação quanto à posição estatal. Quanto às estruturas, os órgãos possuem uma classificação em simples ou compostos. Certo? Órgãos simples são aqueles que não têm outros órgãos agregados a ele. Não tem ramificações. Por exemplo, um gabinete de um juiz é um órgão simples. Só tem uma autoridade lá, vinculado a ele. O gabinete do governador é um órgão simples, só tem uma autoridade lá, vinculada a ele. Mas existem órgãos que são compostos, porque eles são compostos de várias agremiações, várias agregações, desculpe, e ramificações dentro de si próprio. Vamos pensar numa delegacia da polícia. A delegacia, às vezes, tem lá um órgão, a superintendência da polícia, dentro dele, nós temos uma delegacia, um órgão de investigação de crimes patrimoniais. Dentro dessa delegacia, nós temos um setor que investiga, que serve para expedir as correspondências dos mandados. Nós temos outro órgão dentro dele que serve para fazer inquirições dos criminosos que estão sendo investigados. Então, órgãos que possuem ramificações internamente são chamados órgãos compostos, tá certo? A ideia de classificar órgãos como complexos não é encontrada na doutrina, então é preciso ter cuidado, certo? Porque dentro do direito administrativo existe a ideia do ato administrativo complexo, mas isso é outro assunto que nós só poderemos ver e só estudaremos no momento que formos já atos administrativos. Não existe, dentro da classificação doutrinária atual no Brasil, aquela ideia de órgãos complexos. Tá certo, doutores? Então, seguindo adiante, na nossa exposição, nós temos também uma classificação quanto à atuação funcional, né? Os órgãos, quanto à atuação funcional, eles possuem uma classificação própria em singulares, certo? E coletivos. Os órgãos singulares são aqueles cuja decisão são emanadas de apenas uma autoridade, certo? A decisão dela, para se perfectibilizar, só precisa da vontade de uma autoridade. Já os órgãos colegiados, né, compostos, são aqueles que possuem que a manifestação da sua decisão, para se perfectibilizar, exigem a participação de várias autoridades, que por meio de votação conseguem produzir uma decisão única daquele órgão, de forma colegiada, repartida a respectiva competência. Certo? Então, órgãos colegiados, portanto, são aqueles compostos por mais de um agente. A tomada de decisão é feita de forma coletiva. Como exemplo, nós temos aí as casas legislativas, né? Uma lei, que é um ato que emana da Casa Legislativa, ela é resultado da decisão de vários parlamentares. Um tribunal, composto de vários desembargadores ou ministros, terá uma decisão chamada acórdão, que é resultado do trabalho de vários agentes, várias autoridades lá presentes. Certo? Tranquilo, né? Beleza. Então, agora vamos abordar um pouco agora um detalhamento maior da administração indireta, né? Que decorre da descentralização administrativa que nós já vimos nos slides anteriores. A administração indireta é composta pelas autarquias, empresas públicas, fundações públicas e sociedades da economia mista. Eu já falei isso várias vezes. Vocês precisam fixar isso na sua mente. Dentro das autarquias, nós temos vários tipos, várias autarquias que têm papel relevante na sociedade, né? Nós temos autarquias que podem ser agências reguladoras, agências executivas, conselhos de classe, universidades, certo? Então, as autarquias, a administração indireta formada por autarquias engloba uma gama muito grande de entidades administrativas diferentes, né? As universidades federais, por exemplo, são autarquias federais. O INSS é uma autarquia de serviço previdenciário. A Anatel é uma agência reguladora que se organizou através de um formato de autarquia. A ANP, uma autarquia. Os conselhos de classe, os conselhos de engenharia, né? O CREA, são autarquias federais. O CFM, o Conselho Federal de Medicina. Então, essas são autarquias, compõem a administração indireta, certo? Portanto, a administração indireta
é formada, né, por um conjunto de pessoas administrativas que são vinculadas à administração direta, mas não têm subordinação, certo? E decorrem dessa descentralização administrativa. É importante trazer para vocês aqui rapidamente, só para introduzir, eu não vou abordar detalhadamente as entidades paraestatais, porque elas não compõem a administração, mas haverá uma aula em que nós vamos abordá-las com mais detalhes, certo? Mas preciso trazer essa observação, né? As entidades paraestatais são pessoas jurídicas privadas que, sem integrarem a administração pública, colaboram com o Estado no desempenho de atividades não lucrativas e as quais o poder público dispensa especial proteção. Então, entidades paraestatais estão paralelas ao Estado, não fazem parte da administração pública, mas atuam em conjunto, prestando serviços públicos relevantes, certo? E, por isso, o próprio Estado dará a elas uma especial proteção. São entes que não integram a administração direta nem a administração indireta e que colaboram com o Estado no desempenho de atividades de interesse público, de natureza não lucrativa. São exemplos de entidades paraestatais os serviços autônomos, serviços sociais autônomos, SESI, SENAI, SESC, as organizações sociais OS, que nós vamos estudar, teremos uma aula específica sobre as entidades paraestatais, a organização da sociedade civil de interesse público e as chamadas entidades de apoio do terceiro setor. Então, só uma observação, nós teremos uma aula presencial para tratarmos desse tipo de entidade que não faz parte da administração pública, nem direta nem indireta, mas que tem relevância social e tem uma proteção específica do Estado, recebendo, por exemplo, verbas públicas para a sua parte, para a sua atuação, havendo tributos que financiam essas entidades paraestatais, algumas dessas entidades paraestatais, tá certo? Nós vamos ver com mais detalhes na aula específica, que é só uma observação. De modo que saibam, entidades do Sistema S, SESI, SENAI, SESC, SENAC, organizações sociais, organização da sociedade civil de interesse público, não são parte da administração pública, nem direta, nem indireta. Elas compõem aquilo que nós podemos chamar de terceiro setor, certo? São partes, são entidades que compõem, junto com outras entidades, o chamado terceiro setor. Característica da administração indireta. Vamos lá, que é só retomando o que eu acabei já explicando ao longo dessa exposição. Pessoas jurídicas, as pessoas jurídicas que pertencem à administração indireta, né, têm personalidade jurídica própria, certo? Responde pelos seus próprios atos, tem patrimônio e receitas próprios, que servem para arcar com suas responsabilidades. Não interessa a origem do patrimônio e da receita, né? Elas têm proteções jurídicas de fazenda pública. O que é isso, professor? Fazenda pública, quando atua em juízo, tem um conjunto de prerrogativas que a administração indireta também faz jus. Por exemplo, prazo para recorrer em dobro, né? Prazos especiais para recorrer. As entidades da administração indireta possuem, no caso, por exemplo, das autarquias, as dívidas dela, a depender do valor, vão ser pagas através de precatórios. Isso nós vamos ver também com mais detalhe quando nós formos estudar os bens públicos, tá certo? Possui bens próprios, bens públicos. Os bens das entidades da administração indireta são bens públicos, não são bens particulares. Também nós vamos dar isso numa aula específica. Mas, então, importante, entidades da administração indireta possuem personalidade jurídica própria. Elas possuem autonomia política? Não. Não possuem autonomia política. Elas possuem autonomia técnica, administrativa e financeira, mas não possuem autonomia política. As pessoas jurídicas da administração indireta não têm aptidão para legislar, nem mesmo as agências reguladoras, certo? Então, não possuem aptidão para legislar. Só quem pode são entes políticos, que possuem autonomia, portanto, política, certo? Elas decorrem, a elas se aplica o princípio da especialidade, né? Ou seja, somente pode ser alterada mediante lei, que cria ou autoriza, pois ela define a especialidade, ou seja, elas são criadas para exercerem funções específicas, né? Especializações de serviços públicos, que a administração pública direta entende mais conveniente e oportuno delegar por outorga a uma entidade da administração. Entidades como fiscalização, ANP, regulação do mercado, né? Agência Nacional
telecomunicações, serviços previdenciários, educação superior através de universidades, por exemplo, certo? Outra característica da administração indireta, né? A administração indireta não visa lucro, em regra. Apesar de existirem a pessoa jurídica privada como empresa pública e sociedade de economia mista, essas entidades, o lucro é permitido, certo? Mas a finalidade principal delas não é obter lucro, é atender a função social que a lei que autorizou a sua criação definiu, certo? Mas elas são empresas, elas precisam ter lucro. Claro, tem que ter lucro. Mas o lucro não é a finalidade principal, certo? O lucro é uma ferramenta que ela busca alcançar para reverter parte dele em melhoramento dos serviços prestados por ela. Tranquilo, meus amigos? Então é isso. Essas são que nós chamamos as características das pessoas jurídicas de direito, aliás, das pessoas jurídicas que compõem a administração indireta. Tá bom, meus amigos? Beleza. Professor, como é que nós podemos criar uma pessoa jurídica de direito, uma pessoa jurídica da administração indireta? Como é que a gente pode fazer isso? Existem, como eu disse a vocês, 4 espécies de pessoas jurídicas da administração indireta. Nós temos as autarquias, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as fundações públicas, certo? As autarquias, meus amigos, são criadas por lei. Uma lei as cria, e a lei que a cria já define toda a infraestrutura que ela vai ter, o patrimônio que ela vai precisar, forma de gestão, autonomia administrativa que ela vai ter, área específica e especialidade que ela vai ter que exercer. A lei a cria. Bom? No caso de sociedade de economia mista e empresa pública, o que é que acontece? A lei autoriza a sua criação, certo? A lei autoriza a sua criação. Tanto sociedade de economia mista, como fundação pública, como empresa pública, a entidade política cria uma lei autorizando a sua criação. É isso, meus amigos, que a gente encontra no artigo 37 da Constituição, inciso 19, tá certo? Que diz o seguinte: somente por lei específica será criada a autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, sociedade de economia mista e fundação. Cabendo à lei complementar, no caso das fundações, né, neste último caso, definir as áreas de atuação das fundações públicas. Certo? Assim, meus amigos, o instrumento legislativo que deve ser usado para a criação ou autorização de pessoas jurídicas da administração indireta é sempre a lei. Lei, aí, eu repito, são leis ordinárias, certo? Lei e ordinária, conforme está previsto no artigo 37, inciso 11 de nossa Constituição Federal. É a lei que cria a autarquia. E é a lei ordinária que autoriza a criação de pessoas jurídicas de direito privado chamada empresa pública e sociedade de economia mista. E fundação. Fundação, essa lei que que autoriza a criação de fundação, pode dizer que a fundação vai ter natureza de direito público, ela vai funcionar como se fosse uma autarquia federal, e se ela vai ter uma natureza de direito privado. É a lei que autoriza a sua criação que vai dizer isso, certo? Quando a lei cria a autarquia, ela já está pronta para o mundo jurídico. Porém, quando a lei cria uma empresa pública, uma sociedade de economia mista ou uma fundação, é preciso, além da lei, se registrar os estatutos contratuais dessa empresa pública, dessa sociedade de economia mista ou dessa fundação num registro de pessoas jurídicas adequado. Se for uma empresa pública, uma sociedade de economia mista, é preciso fazer isso na junta comercial. E se for uma fundação pública, é preciso fazer isso no cartório de registro de pessoas jurídicas. Certo, meus amigos? Tranquilo, né, até aqui? Beleza. É o que mais eu poderia falar para nós finalizarmos a nossa aula sobre esse nosso assunto aí, né?
eu acho que por hoje é suficiente, tá certo? Então, eu vou pedir a vocês o seguinte, fazer aqui um pequeno resumo da nossa aula de hoje, né? Fazer aqui um pequeno resumo da nossa aula de hoje, para retomar tudo que a gente viu na nossa aula de hoje e da aula passada, que foi dada presencialmente. Desde a aula passada até a aula de hoje, nós estudamos aqui com vocês os seguintes tópicos, certo? Nós vimos aí diferença, conceito de Estado, de governo e administração pública. E as diferenças desses conceitos, dessas expressões, a diferença semântica dessas expressões. Nós estudamos os componentes do Estado, né? Povo, território, soberania. Nós estudamos o sistema de governo, né? Presidencialista, parlamentarista, semipresidencialista, na aula passada. Nós estudamos conjunto de ferramentas que compõem o Estado, o governo e a administração. Passamos a debater sobre o composta pela União, Estado, Distrito Federal e municípios, e de entidades políticas. Essas daqui são entidades políticas. Depois nós também dissemos que essas entidades políticas, elas possuem autonomia administrativa, legislativa, financeira, autotutela, autogestão, certo? E nós também depois fomos dar a administração indireta, que é composta pelas fundações públicas, empresas públicas, sociedade econômica mista e autarquias. Essas criadas por lei, autarquias, as 3 primeiras autorizadas a sua criação através de lei, né? Nós estudamos o fenômeno da descentralização, também estudamos os fenômenos da desconcentração. Tudo isso é o assunto desta nossa aula, certo? Cujo resumo eu colocarei em PDF no YouLive para que vocês baixem e deem uma lida. E também cabe a vocês, como vocês já sabem, né, promover o que a UNP prega como sendo busca ativa do conhecimento. Então, vocês têm que ingressar lá no YouLive e buscar textos que tratem desses temas abordados por mim e pela minha colega Marília e pelo meu colega Paulo nas suas aulas, para vocês fortalecerem o conhecimento sobre esse assunto. E, além disso, já coloquei lá no YouLive uma lista de exercícios para vocês fazerem e debaterem. Os gabaritos, professor, lá está sendo os gabaritos a lista, certo? Porque os gabaritos eu vou dar na aula presencial de correção desse assunto e de revisão desse assunto como um todo, que será a nossa próxima aula presencial. Bom? Também acabamos abordando um pouquinho aqui, mas aí de forma en passant, resumida, o conceito de entidades paraestatais, certo? Que nós vamos ter uma aula detalhada sobre isso muito em breve, tá bom? Então, por hoje era isso. Eu queria repetir para vocês meu interesse em que vocês lembrem de assinar aqui, comentar esse vídeo e o outro vídeo que eu ministrei no início da aula, né? Primeira parte da aula. A sua presença. Opa, professor, meu nome é fulano, eu estou presente. Coloquem isso que eu vou ter que lançar a frequência de vocês. Quem não fizer isso, eu vou colocar como falta, certo? E também baixem no YouLive a lista de exercícios e procurem fazer para revisar o assunto e ver se vocês conseguem responder esses exercícios, pois para que a gente fortaleça o conhecimento, a prática de exercício é muito importante, tá bom? Queria dizer a vocês que foi um prazer estar com vocês, aguardo vocês na próxima aula presencial e desejo a todos aí muito sucesso, bons estudos e até a próxima.